Olá, tudo bem? Me chamo Paulo Freire e esse é o canal Leituras do Paulo. Nesse vídeo em específico eu pretendo falar um pouco sobre as minhas leituras para o ano que vem. Eu quero mencionar aqui as obras que eu pretendo ler durante o ano de 2021. 2020 foi um ano bastante atípico e realmente bem difícil, mas por outro lado, apesar disso tudo, né, e de ficar em casa muito tempo, eu acho que eu pude ter uma aproximação muito maior da literatura nesse ano e eu acho que isso me ajudou bastante, inclusive em algumas decisões da minha vida. Por isso que eu quero planejar um pouco mais assim para 2021 as minhas leituras, e eu vou mencioná-las aqui, pelo menos 12. Eu vejo que algumas pessoas fazem os vídeos assim. Quero mencionar pelo menos 12 das minhas leituras para 2021. A primeira, não vou seguir a ordem, na verdade, eu vou pegando aqui de acordo com os livros, mas lá no Instagram eu coloquei uma suposta ordem, vocês podem ver depois, vou deixar o link na descrição. Um dos livros que eu quero ler em 2021, que eu queria ler em 2020 na verdade, mas eu acho que não vai dar tempo, e aí eu deixei para 2021, é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu peguei essa edição da Penguin, e um pouco sobre o livro, eu vou ler um trechinho que tem aqui atrás dele, que diz assim: neste marco do romance moderno, Virginia Woolf narra um único dia da vida da famosa personagem Clarissa Dalloway, que percorre as ruas londrinas cuidando dos preparativos da festa que realizará na noite daquela quarta-feira. Em sua andança, cruzará com Septimus Warren Smith, um veterano da Primeira Guerra Mundial, cuja história passa a correr dali em diante, em paralelo com a da protagonista. Misto de romance psicológico e ensaio filosófico, percussor de algumas das maiores obras literárias do século XX, Mrs. Dalloway consagrou-se pelo experimentalismo linguístico e pela inédita exploração literária do inconsciente humano, além de oferecer um primoroso retrato das transformações da Inglaterra do entreguerras. É uma obra clássica, mais um clássico, eu adoro ler obras clássicas e estava passando da hora já de ler, então pretendo ler Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, em 2021. Um outro livro dela eu já vou ler agora em 2020, que é Um Quarto Todo Seu, que eu já estou com ele no Kindle para ler, na verdade. Esse é pequeno, tem 100 e poucas páginas, são uns discursos dela e eu pretendo ler mais brevemente. Mas adiantando aqui para mais uma leitura que eu quero fazer no ano que vem, isso aqui tem a ver com um projeto maior, assim, meu, pessoal, e de ler romances que buscam tratar de cenários possíveis, aqueles romances que são considerados especulativos ou de ficção científica, ou distopia, mais precisamente. Um deles é o 1984, do George Orwell. E aqui atrás dele diz assim: Winston Smith vive na faixa aérea 1, anteriormente conhecida como Grã-Bretanha, uma província do superestado da Oceânia. O mundo se encontra em guerra permanente e todos estão aprisionados na engrenagem de uma sociedade hierarquizada, onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual está condenado a viver sozinho. Ninguém escapa à vigilância do grande irmão, a mais famosa personificação literária de um poder absoluto. Numa realidade em que os fatos alternativos estão por toda parte
e a mentira foi institucionalizada, Winston se rebela contra o regime totalitário no qual vive. Em seu anseio por verdade e liberdade, arrisca a vida ao se envolver amorosamente com uma colega de trabalho, Julia, e com uma organização revolucionária secreta. Publicado originalmente em 1949, poucos meses antes da morte do autor, 1984, é uma das mais importantes distopias da literatura e um inesquecível clássico moderno. Uma obra magistral que ainda se impõe como uma poderosa reflexão ficcional sobre a essência nefasta de qualquer forma de poder. Eu acho bem interessante, trata principalmente sobre o cerceamento da liberdade, a vigilância, enfim, é uma das obras que me interessam, que eu quero ler em 2021. A próxima pode ser até bastante conhecida também, se chama Aniquilação, que saiu uma adaptação em filme pela Netflix, original Netflix. Bem bacana, eu gostei bastante do filme e procurei logo o livro e descobri que ele é de um gênero novo, assim, recente até, que é muito influenciado por aquela ideia de descrever coisas que são difíceis de descrever, que são meio confusas, que entram aí nesse gênero algumas coisas como por exemplo, A Cidade e a Cidade, do China Miéville, que tem essa coisa meio confusa também, de duas cidades que se ambientam no mesmo lugar. E aqui, esse livro eu não vou ler sobre ele aqui, porque eles recortaram um trecho, na verdade, não tem uma sinopse. Mas a sinopse dele, basicamente, é que tem expedições de pessoas indo até uma área, a área X, que é onde tem uma torre, e nesse lugar tem umas coisas bem estranhas acontecendo, meio que a natureza tem se misturado, como se fosse uma área, como é que se diz, contaminada ou algo do tipo. E aí já estão na 12ª ou 13ª expedição, se não me engano. E a gente vai acompanhar a partir de uma dessas pessoas, de uma mulher que vai liderar uma expedição. A anterior, o marido dela tinha desaparecido. E no filme eles focaram bastante nisso, mas já me disseram que no livro não é exatamente essa a questão. Ela é uma mulher que quer conhecer mais, que quer se aventurar, e por isso ela lidera, uma bióloga que lidera essa expedição numa área contaminada. Chama-se Aniquilação e é um dos que eu quero ler, que faz parte do gênero New Weird, que é bem uma coisa estranha, assim. Outra distopia ou ficção especulativa que eu quero ler é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esqueci de dizer, mas enfim, 1984 é do George Orwell, bem conhecido. Aniquilação é do Jeff Vandermeer, que tem se tornado bem conhecido, e esse livro é parte de uma trilogia, é o primeiro livro de uma trilogia. E Admirável Mundo Novo, do Huxley, é também uma ficção especulativa que vai tratar de uma sociedade onde as pessoas têm uma relação muito forte com o que a gente chama de psicotrópicos, mas que são drogas, né? E vai tentar retratar também uma sociedade que, enfim, traz uma especulação sobre uma sociedade onde existem esses caracteres também de distopia. Eu acho bem bacana. Um outro que eu quero ler é mais um livro do Mia Couto, que é um autor que eu tenho me aproximado recentemente. Esse aqui se chama Mulheres de Cinzas e também é o primeiro de uma trilogia chamada As Areias do Imperador. E diz assim, né?
Neste primeiro romance da trilogia As Areias do Imperador, o grande escritor Miyakoto alterna as vozes de uma jovem africana e um sargento português para remontar a guerra que assolou o sul de Moçambique no fim do século XIX. O Miyakoto tem uma escrita, assim, pelo menos do outro livro dele que eu li, que foi Terra Sonâmbula, que mistura muito um realismo com a fantasia. Então é conhecido como realismo fantástico, realismo mágico, esse tipo de escrita que eu gosto bastante e que o Miyakoto consegue ir muito bem ao ponto. Um outro que eu quero ler também, esse aqui se chama Oryx e Crake, da Margaret Atwood, que também é uma distopia. Ela é uma autora bastante conhecida, principalmente pelo O Conto da Aia, que teve uma adaptação para a série recentemente, que ficou bem famosa, The Handmaid's Tale, e pelo Alias Grace, que é o vulgo Grace, que teve uma adaptação pela Netflix. E esse aqui, ela retoma essa ficção científica num futuro pós-apocalíptico. Diz assim, aqui no fundo dele: em Oryx e Crake, os porcos ainda não podem voar, mas foram estranhamente alterados, assim como os lobos e os guaxinins. Um homem cujo nome era Jimmy hoje vive em uma árvore envolto em lençóis velhos e agora se chama Homem das Neves. A voz de Oryx, a mulher que ele amava, o provoca e assombra seus pensamentos. E os filhos de Crake, com seus estranhos olhos verdes, agora são sua responsabilidade. Me interessou bastante, principalmente pelos comentários que tem aqui, né, que colocam o patamar bem alto, assim, de que é uma grande obra da Margaret Atwood. E eu já venho querendo ler mais coisas dela. Eu li o Conto da Aia, tô lendo o vulgo Grace, já estou chegando na metade mais ou menos, e essa será a minha terceira obra dela que eu vou ler. Tenho gostado bastante da escrita, principalmente, que trabalha bem a linguagem. Eu acho que ela consegue colocar muitas metáforas bem fortes, assim, que expressam bastante o sentimento da autora e fazem de alguma maneira, pelo menos no que eu li dela, né, o Conto da Aia e vulgo Grace, que eu estou lendo, ela consegue expressar questões sociais bem interessantes. Um outro livro que eu quero ler em 2021 é o Diário de Anne Frank, que eu já tive uma experiência de ler na época da escola, do ensino médio e tal, mas que não foi uma experiência tão boa assim, como geralmente não é. Mas eu quero dar essa segunda chance. Eu acho que é um livro importante para, assim, compreensão da catástrofe, enfim, não é bem uma catástrofe, mas da degeneração do gênero humano, que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é uma obra importante. Eu talvez não tenha dado a importância que ela merece na época do ensino médio, mas agora eu tenho mais consciência a respeito disso e não vou me deixar bloquear, assim como não me deixei bloquear com as leituras de ensino médio de Machado de Assis, que eu, enfim, hoje é um dos meus autores favoritos. Eu não vou deixar me bloquear por uma leitura de ensino médio que eu tive do Diário de Anne Frank, que é muito importante. Outra obra que, enfim, é uma daquelas que foi adaptada, Mindhunter, escrita por John Douglas e Mark Oshachar, que foram os dois que cunharam o termo serial killer, né? Tem uma adaptação pela Netflix, tem o selo aqui na capa, não sei se dá pra ver. Mindhunter tem 2 temporadas pela Netflix. Eu assisti a primeira e comecei a segunda. A primeira temporada eu gostei bastante e resolvi comprar o livro. Eu comprei já tem um pouco mais de um ano e ele estava parado, e eu pretendo ler no mês de fevereiro, talvez, antes de começar, de retomar as minhas aulas. E aqui a gente vai acompanhar tem 2 personagens que
vão investigar uma série de assassinatos. E para isso eles entrevistam alguns presidiários, dentre eles serial killers, que ainda não tinha esse nome, mas que eram perceptíveis assim do ponto de vista da estratégia dos seus assassinatos. Aqui no fundo diz assim: assassinos e estupradores em série costumam ser os criminosos violentos mais desconcertantes, perturbadores e difíceis de capturar. Isso ocorre porque geralmente são motivados por fatores muito mais complexos do que as emoções básicas, o que torna seus padrões mais confusos e os distancia de outros sentimentos normais, como a compaixão, a culpa e o remorso. São características dos serial killers. Acho que é isso. Mas é um livro que eu quero ler aí para 2021. Que eu acho bacana o tema. Um outro livro que isso aqui tem a ver com um projeto particular, assim, meu, de leitura, de tentar ler mais autores que escrevem em língua portuguesa, não só autores nascidos no Brasil, mas em Portugal, Moçambique, outros países que falem língua portuguesa e que os autores escrevam em língua portuguesa. Me interessam muito. Eu já queria ler o autor, Walter Hugo Mãe, e eu escolhi essa obra, Homens Imprudentemente Poéticos, porque toca em outra coisa que me interessa, que eu nunca li, mas que me interessa bastante, que é ler uma obra, ler obras, na verdade, que se ambientam no Japão. E aqui vai ter isso. Né? Bom, o autor, Walter Hugo Mãe, se tornou mais conhecido assim pelo livro O Filho de Mil Homens, mas eu preferi esse aqui, por ter essa temática de ambientação no Japão, e por ter alguma coisa poética e tal. Aqui no fundo dele diz assim: em Homens Imprudentemente Poéticos, Walter Hugo Mãe direciona o seu olhar lírico para o Japão antigo, numa narrativa em que o artesão Ítaro e o oleiro Saburo, vizinhos e inimigos, sobrevivem à pobreza e à ausência do amor. São as pequenas alegrias e a iminência da morte temas caros ao autor, matérias-primas de poderosas imagens poéticas. Num cenário que conjuga natureza, luto e solidão, Walter Hugo, com a linguagem única que o transformou na grande voz da literatura portuguesa contemporânea, guia o leitor por um cotidiano idílico, transformando o onírico em real. E é interessante também que tem um prefácio do Laurentino Gomes, que é outro autor que eu quero conhecer, assim, que eu já vi o Miyakoto citando e tal. Eu achei interessante. Tá aí, é outro livro que eu quero ler. E na verdade esse é o primeiro que eu quero ler. Eu quero ler já em janeiro. Essa é a proposta. E além desses, eu quero ler também um clássico, né, mais um clássico desse gênero, né, distopia e tal, que é o Laranja Mecânica. Esse eu vou ler digital, que é bem conhecido principalmente porque o autor foi adaptado também para o cinema e tal, mas porque o autor cria um dialeto, uma linguagem própria ali para os personagens e se passa também nesse ambiente distópico. Aqui sobre ele diz assim: Alex é o jovem líder de uma gangue de adolescentes cuja diversão é cometer perversidades e atos de violência pelas ruas de uma cidade futurista governada por um estado repressivo totalitário. Ou seja, tem novamente esse elemento totalitário que tem me interessado assim para conhecer como se constrói, na verdade, um ambiente distópico. E, enfim, vocês vão ver que minhas leituras serão bastante direcionadas para isso.
para essas questões de distopia e tal. Um outro livro que eu quero ler, e aqui foi uma indicação que eu recebi, que eu fui buscar e por coincidência eu encontrei bem numa época em que a editora estava disponibilizando gratuitamente, e eu peguei lá gratuitamente a versão digital do livro Identidade, da Nella Larsen. Sobre ele diz assim: Irene Hadfield e Claire Kendry têm algo em comum. Ambas são mulheres negras de pele clara que podem se passar por brancas. Essa, porém, é a única similaridade entre elas. Após perderem contato durante a adolescência, as duas se reencontraram por acaso em uma cafeteria de um hotel em Chicago. Um encontro que muda para sempre a dinâmica entre as duas mulheres, suas famílias e suas comunidades. Irene parece ter tudo que poderia desejar. Casada com Brian, um médico proeminente, eles são donos de uma confortável casa no Harlem, onde criam seus 2 filhos. O trabalho de organizar bailes de caridade em que celebra toda a riqueza da cultura afro-americana dá a Irene um propósito e um senso de responsabilidade. Sua única preocupação é o desejo insistente do marido em se mudar para o Brasil, um país onde, segundo ele, não há racismo. Claire Kendry, por outro lado, vive no limite. Após perder o pai aos 14 anos, saiu da vizinhança negra em que vivia para ir morar com as tias e começou a se passar por branca, mantendo sua verdadeira ancestralidade miscigenada em segredo para todos, principalmente para o homem racista com quem ela se casou. No entanto, após o reencontro e à medida em que começa a se envolver cada vez mais com Irene, Claire vê a energia da comunidade que cortaram aqui na descrição da obra, infelizmente. Mas basicamente vai mostrar essas 2 mulheres que se conheceram e que têm esse reencontro depois que suas vidas estão mudadas, e tem essa questão de envolver a identidade e tratar do racismo, inclusive na afirmativa de que no Brasil não tem racismo e por isso que se mudaria para cá. Eu acho que é uma obra bem interessante, que vai tratar de temas super relevantes para o nosso contexto. Eu queria ter lido mais aqui sobre ela, mas enfim, eu recebi a indicação dessa obra e fico feliz em ter pelo menos a versão digital para poder ler em 2021. E a número 12, não menos importante, é outra distopia, outra ficção especulativa, que é Fahrenheit 451, outra obra bem conhecida, que eu vou ler um trechinho também sobre ela. Diz assim: Guy Montag é um bombeiro. Sua profissão é atear fogo nos livros, em um mundo onde as pessoas vivem em função das telas e a literatura está ameaçada de extinção. Os livros são objetos proibidos e seus portadores são considerados criminosos. Montag nunca questionou o seu trabalho. Vive uma vida comum, cumpre o expediente e retorna ao final do dia para sua esposa e para a rotina do lar, até que conhece Clarice, uma jovem de comportamento suspeito, cheia de imaginação e boas histórias. Quando sua esposa entra em colapso mental e Clarice desaparece, a vida de Montag não poderá mais ser a mesma. Enfim, outro clássico aí da literatura